pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Congratulamini mihi, quia inveni oven meam, que periaret. Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Na terceira semana, 3 semanas após Pentecostes, na terceira sexta-feira, após essa solenidade, também, a segunda sexta-feira, portanto, após a solenidade da Santíssima Trindade, 2 sextas-feiras após a solenidade de Corpus Christi, celebramos mais uma solenidade, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Neste tempo consequente o período pascal, existem uma enormidade de solenidades móveis que se expressam dentro do tempo comum. A Santíssima Trindade, a solenidade de Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus. E dentro de algumas delas existe uma liturgia fixa, permanente, qualquer dos anos que se celebre. Em outras, ao contrário, essa é móvel. Em cada ano, uma liturgia que expressa algo. A solenidade do Sagrado Coração, no ano C, neste ao qual estamos, ela tem essa expressão, né, litúrgica móvel, e no Evangelho é justamente a primeira parábola da misericórdia. Primeira parte, né, Lucas 15, de 3 a 7, e fala da ovelha perdida. E dentro dessas parábolas, a gente vê tanto um sentido daquilo que se tem, quanto daquele que tem. É a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, mas também pode ser vista diante do outro lado. É o bom pastor que vai em busca da sua ovelha, é a boa dona de casa, a boa mãe que vai em busca da dracma, é o bom pai, o pai misericordioso que está sempre de braços abertos a receber o seu filho. Dentro desta primeira parábola, que é o Evangelho proposto dentro da igreja para este dia, para esta solenidade, vemos a expressão do amor. É fato que existe uma diferença, um abismo de diferença entre o ato do homem e o ato de Deus. Me recordo, quando estava lendo, me recordava de uma história. Meu primeiro diretor no seminário, ele contava, estava na aula, ele contava, estudando na Espanha, e teve a experiência, né, de se encontrar com um pastor, e aí ele todo entusiasmado. Nossa, eu vou perguntar como é que era a questão da parábola, de deixar as 99, de ir ao encontro. E aí ele foi e perguntou e falou: isso é loucura, é irracional. Ele falou: nossa, que depressão, gente. Mas se formos ver,
tem um quê de irracionalidade? A ovelha depende. Então, você larga tudo. Por causa de uma, você tem um rebanho inteiro, com várias, larga todas. Essa é a expressão humana, numa lógica aqui, do homem. E aquilo que aquele pastor dizia, não, isso daí é loucura. Não dá para deixar tudo. Largar tudo, todo o rebanho, não, vai todo mundo se perder. Isso é loucura, não tem racionalidade disso, isso não se faz. E diante disso vemos este sentido. É irracional aquilo que Deus, de certa forma, mostra. Uma irracionalidade diante da nossa lógica, de uma lógica humana. Por exemplo, o bom pai misericordioso, que aguarda o seu filho, tem um quê de racionalidade? Um filho que basicamente matou o pai, pediu antecipadamente a herança, esbanjou tudo, perdeu tudo, negou a sua família, foi para longe. Tem um quê de racionalidade no pai sair correndo, abraçar e dar tudo de novo? Tem um quê de racionalidade uma dona de casa perder uma moeda, arrumar toda a casa por causa daquela moeda e depois fazer uma festa imensa, gastando muito mais do que aquela moeda valia, porque achou uma moeda? Não é racional, se formos ver. Da mesma forma como não é aparentemente racional para nós, na nossa visão, diante de um pensamento humano, largar tudo. Mas este que de irracionalidade mostra o amor de Deus que vê a todos. Ele se importa com todos, com cada um, e vai atrás de cada um. Vemos assim, diante deste amor, uma diferença, e que deve ser um caminho de transformação. Ver diante do coração do Senhor, que não é mero no sentido romântico, coloca o coração quase como o centro das paixões, aquela coisa, né? É mais. O coração é o centro de tudo, no sentido bíblico. É por onde tudo passa. Então, ver isso é entender, olha, existe um caminhar. E ver que é necessário que o nosso coração aprenda com o Senhor. Por isso, é necessário olharmos para Deus, ver os seus atos, para, primeiro, darmos uma resposta. Uma resposta diante daquilo que Ele faz conosco. E, ao mesmo tempo que tem-se essa resposta, saber propagá-la, saber demonstrá-la, saber anunciá-la. Ao olharmos para Deus, diante desta parábola, vemos como Deus ama. Um amor que é atual, é sempre permanente, é hoje, é o agora. É um amor que toca, e um amor vivo. Não me recordo se foi nas catequeses sequenciais que depois formaram a teologia do corpo, São João Paulo II, ou um comentário sobre elas do Papa Bento XVI, que expressava, olha, às vezes se deprecia o amor eros, mas no céu teremos um amor eros, porque Deus quer nos tocar, Deus quer estar conosco. Este amor próximo, o Senhor quer ter este amor próximo de nós. Ele está aqui. Hoje, graças a Deus, está aqui. E Ele quer isso. Este amor vívido, de entrega, pleno. Este ato de dar, que é na sua essência. Esse amor pleno aonde o Senhor se inclina
nos toca, nos resgata e nos faz caminhar. Esse amor que é para o bem. E vemos assim que esse amor de entrega, às vezes, no seu ato de doação, no modo como Deus age por nós, Ele vê quais são as nossas necessidades. Ele vê quais são as nossas aflições. E como é que Deus age? Deus age assim. Ele olha o que é o essencial. Ele não deixa de dar-nos. Não deixa de prover-nos. Só você fazer uma análise da sua vida e você vai ver, Deus nunca o essencial. Aquilo que é o central. Deus nunca deixa a nenhuma pessoa. Olha, mas tem aquela pessoa que está passando necessidade. Mas Ele moveu alguém para dar de algum modo a ela. Deus é assim. E tudo que o Deus faz no seu dar, diante da nossa necessidade, diante daquilo que o pede, é sempre para o nosso bem. E quando a gente pede algo que é superficial e vulgar, a gente quer. Se aquilo servir de algum modo para a nossa conversão, Deus até permite. Porque Ele sabe como é que Ele vai agir para dar. O que Ele vai fazer depois, para nos encaminhar para a vontade dEle. Agora, se não servir, a gente pode insistir o quanto quiser. Porque Deus não quer perder ninguém. E Deus dá, às vezes, aquilo é essencial. Aquilo é necessário para aquela pessoa. Aquilo é um bem para aquela pessoa. Só que melhor é dar não naquele momento. É necessário um tempo. Por exemplo, era necessário para Santo Agostinho se converter? Sim. Era justo que Santa Mônica pedisse? Sim. Só que era mais justo a ela esperar e passar todos aqueles anos. Porque ela poderia ter batizado o filho mais novo, ela poderia ter feito várias coisas. E diante de pequenas coisas, é necessário que você também se purifique diante do seu tempo de perseverança e constância. Por isso Deus permite. Deus permite as lágrimas, Deus permite as dores, Deus permite as perdas, por amor. Diante deste amor, eu vi certa vez uma pessoa explicando, olha, sabe quando uma pessoa boa, que viu a vida inteira fazendo bem, sabe por quê? Porque no final da vida, às vezes, aquela pessoa tem uma doença terrível, com muitas dores, com muito sofrimento, com muita angústia e agonia. Sabe por quê? Por amor. Porque se aquela pessoa viveu com amor, se converteu e sabe vivenciar aquilo, aquelas dores, aquelas angústias, ela se purifica. E por que é por amor? Porque o Deus quer ter ela o mais rapidamente possível. Deus não pensa aqui. Deus pensa no eterno. E nessa perspectiva, uma vez lendo algumas meditações em relação aos novíssimos, dizia, olha, quando chega depois da morte tem um juízo. E como é que é o juízo? A pessoa se depara com uma pergunta: o que você quer? Que é respondido com a vida. Se a pessoa escolheu a Deus, ela está salva. Se ela escolheu a si mesma, a sua vontade, o seu capricho, escolheu estar longe de Deus. É a perdição. E aí, diante da salvação, a pessoa se vê como ela está naquele momento. Se ela conseguiu uma purificação plena, se estar mais com Deus, e estar com a folha lisinha, com a alma, então é céu. Mas se ainda falta,
se tem ranhuras, se tem pequenas coisas ainda a ser purificadas, purgatório. Deus não quer o purgatório. A alma escolhe. E aí a parte mais bonita da meditação. Dizia, é como uma noiva que chega no dia do seu casamento, à porta da igreja, e o noivo está ansioso por recebê-la. Só que ela se vê. O vestido rasgado, sujo, descabelada, suja, com a maquiagem borrada, descalça. Não é assim que ela quer se casar. O noivo não está nem aí, ele quer tê-la. Mas a alma vê, eu necessito purificar-me. E ela pede este tempo. Essa é a beleza. Mas Deus quer agilizar o processo, porque Deus tem pressa de estar conosco. Por isso as dores. Por isso a angústia. Por isso o sofrimento. Para que ela possa se purificar. E aí o Senhor possa, agora você está perfeito. Não tem nem o que pedir de tempo a mais para se limpar e se ajeitar. É amor. Deus só age por amor. A sua justiça é amorosa, é misericordiosa, mas é justa. Deus aceita aquilo que a gente escolhe. Ele quer a todos, mas tem gente que escolhe estar longe dele. E Deus aceita. Não quer, mas aceita. Ele nos deu o livre-arbítrio para que possamos escolher, eleger. E é esse o amor. O amor de Deus que dá. Dá e nos chama a abraçar. O amor, acho que por vezes eu já dei alguns exemplos. Eu gosto de ouvir algumas meditações de alguns padres. Dentre eles, o padre Augusto Dantas, ele tem uma expressão: Deus só sabe contar até um. Cada um importa. Aqui tem um. Não tem muitos. E Deus olha a cada um como único. E ama a cada um com esse amor atual, vívido. Esse amor de entrega. E é assim que devemos aprender. Deus quer salvar a cada um. Quer e nos chama a cada um. Se alegra com o resgate de cada um. Ele quer tudo. Tudo de nós. E diante disso, é necessário uma resposta. Porque apesar do amor ser gratuito, total de entrega e não pedir nada, ao mesmo tempo, o amor tem a expectativa de uma resposta. Basta ver, no sentido humano, sentimental. Se você ama alguém, você espera o mínimo de retribuição daquele amor. Ao menos que a pessoa fale. O amor de Deus também é assim. Ele espera um ato de resposta. E como respondemos ao Senhor? A resposta do amor, ela tem que ser expressa. É fato que o amor, ele não é só um sentimento, mas ele tem sentimento. E este amor para com Deus tem que também ser envolto nisso. Tem que ser expresso. E como expressamos o amor a Deus? Primeiro, sabendo ouvi-lo. Estando no recolhimento feminino, é fácil entendermos isso. O que as mulheres mais esperam dos seus maridos é que eles ouçam. Acho que a maior prova de amor de um homem para uma mulher é quando ele para e escuta tudo que a sua esposa, que a sua namorada quer dizer. Nosso Senhor também quer que ouçamos.
e guardemos aquilo que Ele quer nos dizer, o caminho que quer que a gente trace. E como ouvimos o Senhor? Ouvimos quando sabemos buscar, escutá-lo, na leitura bíblica, na meditação, sabendo deixar que Ele nos fale, nos abrindo aquele toque. E por vezes Ele vai tocar justamente naquele lugar que eu não quero que Ele toque, naquela ferida que está ainda aberta, naquela dor. É ali que Ele vai tocar. É ali que Ele vai falar. Mas é necessário que eu me abra, porque só assim eu vou conseguir curar. Não é escondendo. O remédio é o toque dele. Conheço o Senhor quando eu busco conhecer a Ele. Quando eu estudo o que diz o Senhor, o que diz a sua doutrina, o que diz o que Ele fala pela sua igreja, o que é expresso diante da vida daqueles que já o contemplam, os santos, como eles viveram. São meios de conhecermos a Ele. Não só a vida, mas o que disseram, o que ensinaram, o caminho que traçaram. Além de conhecer, expressamos o amor quando buscamos encontrar a Deus. E onde encontramos o Senhor? Primeiro, na sua presença, vívida e real. Esse é o essencial. E onde fazemos isso? Na Santa Missa. Mas não basta eu sentar e aquecer os bancos. É necessário que eu reze. Eu, por vezes, quando me pergunto, eu sinceramente chego a me questionar se checklists valem. No céu eu vou ter a resposta, mas alguém que vai na missa, mas não presta atenção, simplesmente está ali por inércia. Todo mundo levanta, eu levanto. Todo mundo senta, eu sento. Todo mundo ajoelha, eu ajoelho. Isso muito de vez em quando, porque a maioria ou fica sentado ou aéreo. O que está sendo dito nas leituras, a pessoa está... Eu tenho que fazer tal coisa, depois eu vou comprar tal... eu tenho que fazer o almoço... E o padre começou a falar, eu tenho tal conta, tenho não sei o que... A pessoa não presta atenção. A palavra de Deus está na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, na sequência, quando tem, no Evangelho, mas também naquilo que o Senhor fala para os seus ministros. A homilia também faz parte. Algo que foi rezado, é o Espírito Santo que está agindo, e é para me tocar, para me transformar. São os chacoalhões que eu preciso ter. Eu presto atenção na missa? Eu me preparo para a Santa Missa? Ou sou Marta agitada que eu chego correndo, falo com meia dúzia porque fulano, há quanto tempo que eu não te vejo? Não. O principal é o Senhor. É parar para escutá-lo, para aquietar o coração. Além da Santa Missa, as adorações. É fato que quem me conhece, acho que já falei mais de uma vez, nas paróquias às vezes é muito difícil ter adoração. Porque na grande maioria a adoração se resume a um placebo. O Senhor está ali, se dando, se mostrando, e o povo está prestando atenção na música, no livretinho, na canção, mexendo, falando, e ele basicamente sendo ignorado. Esse é o resumo.
das adorações. O que é triste. A pessoa não sabe ouvir. A pessoa não sabe parar. Se a pessoa não estiver fazendo algo, é triste. Mas eu posso fazer uma adoração, ainda que não seja com o Santíssimo exposto, eu posso ir antes da missa, depois da missa, alongar meu tempo de comunhão e estar ali com o Senhor. Ele está no sacrário e Ele nos espera. São José Maria diz, há 20 séculos que nos espera e quer estar conosco. E diante disso, vemos essa beleza das visitas. Visitar o Santíssimo. Será que eu não tenho esse tempo? Porque a gente passa grande parte do tempo na rua, no trânsito. É só a gente calcular. Isso daí eu fazia muito. Antes de estar no seminário, às vezes tinha que sair, fazer a faculdade, né? E aí tinha que sair e, se eu saio às 5, chego às 8 em casa. Se eu saio às 7, eu chego às 8h30. Mas fácil sair às 7 que eu vou chegar às 8h30, não vou ficar tanto tempo no trânsito. É matemática, né? Às vezes a gente não sabe fazer conta. A gente sai ou para pegar o ônibus ou para o carro, e aí fica tempos e tempos no trânsito. Por que eu não posso sair um pouquinho mais tarde? Às vezes a pessoa tem uma necessidade. É uma mãe que está doente, precisa estar ali, não tem uma pessoa para cuidar. Ok, é justificável. Mas às vezes eu não tenho nada. A minha pressa é de chegar em casa, esticar a perna no sofá e ver televisão. Não é nada. Se essa é a minha pressa, por que não esperar um pouquinho mais? Em vez de sair com pressa para pegar o carro, para pegar o ônibus, por que eu não passo na igreja? Por que eu não participo da missa? Por que eu não vou no Santíssimo? E aí eu não falo com ele. Será que a gente está tão atarefado, tão em cima da hora assim? Não pode chegar e... Obrigado, Senhor. O Senhor me deu tudo, Senhor, neste dia. Um ato de saber rezar, um ato de saber apresentar a Ele. Também, quem ama, imita. Basta ver, né? Aquelas que já têm filhos, com certeza já devem talvez ver isso, né? Alguém que você tem admiração, a pessoa imita. No seminário eu me lembro que era clássico. O reitor era alvo, com certeza, todo mundo sabia imitar. A convivência vai fazendo isso, vai pegando traços do outro. E devemos saber imitar o Senhor. Como imitamos o Senhor? Até uma pessoa para imitar, ela tem que... não é assim que ele fala, tem que fazer de tal forma. Tem que fazer não sei o quê. Sabemos imitar o Senhor quando vamos sabendo pegar o jeito, ouvir. E para isso, é necessário nos corrigir. Nos deixar corrigir. Olhar para nós. Fazermos, por exemplo, o exame de consciência. Toda noite. A liturgia das horas, a liturgia oficial da igreja, é obrigatória aos clérigos e a proposta aos leigos. E a última oração do dia,
completas, ela inicia justamente com isso. Um exame de consciência. Passar o meu dia, como foi? O que eu fiz de bem? O que eu só fiz, mas meia boca? O que eu fiz de mal, o que eu não fiz? Onde eu caí, onde eu pude melhorar, onde... Repassar. Anotar, fazer um propósito pro dia seguinte para melhorar. Aquilo que eu fiz meia boca, ser melhor, eu ter mais empenho. Aquilo que eu fiz ruim, eu mudar, eu me corrigir, eu não fazer de novo. A confissão frequente é extremamente triste. Extremamente triste. As pessoas que não sabem se confessar. Uma vez você, não, com o tempo você fica mais calmo. Acho que não. É o que mais me impacienta. Mas me impacienta porque a pessoa não vê que ela não quer fazer as coisas melhor. Porque todo mundo que vai se confessar com certeza fez catequese e fez catecumenato, no mínimo. Tá ali na missa, tem o catecismo, tem meios de formação, tem acesso ao padre, tem 1 milhão de coisas. Uma pessoa talvez no interior do Brasil, lá onde... Tá, mas a maioria, aqui, na nossa região, Rio de Janeiro, tem acesso. As pessoas não se dão ao trabalho de fazer um bom exame de consciência, vendo o que erraram. Não sabem se confessar. Eu sei me confessar? Eu falo o que eu tenho que falar? Eu faço um bom exame de consciência, pego ali, examino a minha consciência e vejo: isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui eu preciso me transformar. Isso aqui eu não posso mais fazer assim. Saber apresentar, não ficar... Meu pároco, o primeiro pároco que eu mais tive contato, que me enviou para o seminário, ele dizia: a confissão tem 3 Cs. Ela tem que ser contrita, ou seja, você tem que estar arrependido, de verdade, com ódio do pecado, com ódio daquilo que te leva a Deus. Ainda que seja por medo do inferno, mas tem que estar arrependido, né? E saber o que você fez. Tem que ser completa. Falar tudo que eu fiz desde a minha última confissão. E se lembrei alguma coisa que eu esqueci, apresentar. E o principal, curta. Não me interessa porque o avião passou, porque eu não sei quem disse. Eu tenho que dizer o que eu fiz. Eu tenho que pedir perdão e não desculpa. Eu sei me confessar? Sei me corrigir para imitar o Senhor? Para me deixar modelar pelo Senhor? A direção espiritual. Para apresentar aquele que me dirige, que me aconselha, de modo fiel, me apresentar inteiro. Tudo. Olha, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, eu tenho tal coisa, olha, eu tenho vício nisso, olha, tal coisa tá ruim, esses são os meus erros, esses são os meus defeitos, olha, eu estou em discernimento daquilo. O diretor tem que te conhecer melhor do que você mesmo. Além de imitar, uma outra forma de amor é a piedade. Ter atos de piedade. Oração pessoal, saber falar com o Senhor, está ali, conversar com Ele, o alongar, talvez, tempo de comunhão, para conversar com Ele, para mostrar todas as realidades da sua vida a Ele. Também a devoção, os atos de piedade, ter imagens. São José Maria dizia que tem que ter esse sentido de criança. Beijar,
tocar, pedir intercessão. Fazer como, por exemplo, Santa Teresinha, que diante da morte da sua mãe foi, abraçou a imagem e falou: agora você é minha mãe. E ter isso. Ter atos de amor, de proximidade, de confiança. Dizer ejaculatórias, pequenas frases de amor. Saber ter estes atos de declaração para com Deus. E se temos tudo isso, um ato de expressão de amor de modo próprio se dá no momento onde temos maior contato com Ele, na comunhão. Comunhão e ação de graças são ato próprio, que deve ser expresso em reverência. Como eu estou com o Senhor? Na carta Mysterium Fidei, ainda em meio ao concílio, São Paulo VI escreve e expressa ali como se deve comungar. Diz bem claro: antes de cada comunhão se deve fazer um ato de adoração. E aqui é claro, ato de adoração é a genuflexão. Quando que eu não faço genuflexão? Quando eu não posso, quando eu estou impossibilitado. Olha, eu tenho... O pessoal gosta de rir quando eu falo isso. Artrite, artrose, osteoporose, bico de papagaio, outras coisas. Não dá, não consigo. Para mim já se torna impossível. Ok. Aí eu faço a reverência profunda. Mas do contrário, eu posso, então eu faço. E é tão belo quando a pessoa sabe comungar bem. O modo ordinário de comunhão, como é de joelhos e na boca. Se eu comungo assim, eu não preciso fazer uma genuflexão antes. Eu já estou ali, em ato de adoração, recebendo o Senhor. Não querendo pegar Ele por minha vontade, sabendo me abrir. E é belo, é expressivo. Ter os olhos fixos nele, ter esta alegria de poder recebê-lo. Além disso, devemos saber comungar, e a comunhão não se fica só ali. Também se dá diante das ações de graças. Primeiro em um momento imediato, logo após a comunhão, no tempo que se dá, até terminar a comunhão, depois, enquanto se purifica, se tem um tempo. E esse tempo é para uma única coisa: você falar com o Senhor. Ele está em ti, é hora de você conversar com Ele. Imagina, seu marido senta, seu namorado senta do seu lado para te escutar, e o que você faz? Fica no celular falando com sua amiga, não tem sentido. É o Senhor que está do seu lado, está dentro de ti, e você dentro dele. O momento mais pleno. Ali você tem um contato grande. E depois, você pode estender isso. Não precisa sair correndo. O padre não diz: ide em paz e que o Senhor vos alcance, porque vocês têm que sair correndo da igreja. O Senhor vos acompanhe. Já que Ele vai me acompanhar, eu quero ficar com Ele. Fica mais um tempo. Vai no Santíssimo. Ou ali nos bancos mesmo, Ele está dentro de ti, reza. Agradece. Continua conversando com Ele. Prolongar. Diante dessa conversa, falar dos seus dias, dos seus planos, das suas dores, das suas alegrias, pedir luzes diante das questões que se tem, pedir diante das necessidades, agradecer, ter esse ato de criança, de estar com seu pai e querer estar com ele. Por fim, também devemos aprender a retribuir. Aprender a retribuir ao Senhor
diante do seu anúncio, de propagar, de anunciar ao outro. E como fazer isso? Em uma de suas homilias, São José Maria diz, e esta homilia está coletada em É Cristo que Passa, no ponto 167. Se não aprendermos de Jesus, não amaremos nunca. Se não pensamos como algum que conservar o coração limpo, digno de Deus, significa não misturá-lo, não contaminá-lo com afetos humanos, então o resultado lógico será torná-lo insensível à dor do outro. Só seremos capazes de uma caridade oficial, seca e sem alma. Não da verdadeira caridade de Jesus Cristo, que é eterna de calor humano. A gente tem que aprender a colocar também em atos, em sentimentos para com o outro. Aprender a expressar este amor que recebemos dele e que damos a ele, nessa expressão também ao outro, vendo o próprio Cristo no outro. Aprender a estar com o outro, neste ato de amizade e confidência, sabendo nos compadecer, chorar, sentir a dor, tocar. É preciso ir ao outro para ajudar, para conversar, para entender as suas limitações e ajudá-los a superar. Mas só faremos isso se conseguirmos ter este contato. Não é para ter e seguir uma lei seca e fria. Olha, isso tem que ser assim. Ponto. Não. Saber ter este contato e transmitir diante da minha vida como eu ajo. Saber assim transmitindo. Ter este propagar. Saber imitar o Senhor. Também na ação para com o outro. E Ele que tem este ato de se deixar tocar e tocar no outro. Ele tem coração manso, humilde. Seu fardo é leve, seu jugo é suave. Ele não impõe as coisas, mas Ele sabe conduzir. Devemos também nós, diante deste apostolado, desta amizade, saber conduzir, mostrar a verdade com os nossos atos. Junto à devoção do Sagrado Coração, sempre junto, sempre próximo, está a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Este coração amoroso, de amor de mãe, que acolhe, que acalenta, que sabe conduzir. Ela sabe nos conduzir a Cristo, sabe nos fazer estar próximos do seu coração. Aprendamos a estar com ela, para que com ela aprendamos a crescer neste amor a Deus, no afeto, na simplicidade, saber fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Dou-te graças, Senhor, pelos bons afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.